Fiocruz alerta para aumento de casos de Covid-19 pelo país. Parcela de R$ 600 será o valor destinado ao Bolsa Família em 2025. Alunos da ETEC Cubatão são levados para imersão cultural na capital paulista. Hoje vamos colocar a taxa Selic na ponta do lápis. Confira dicas com Alexandra Gonçalves. Enfim, a sexta-feira chegou. Vem comigo, vamos juntos que o seu UN já começou. Olá, boa noite para você. O governo federal divulga o valor do salário mínimo para o Bolsa Família do ano que vem. O governo federal anunciou o valor do Bolsa Família para o próximo ano. O valor será mantido, ou seja, as famílias inscritas no programa continuarão recebendo R$ 600 em 2025. A justificativa do governo federal é de equilibrar os gastos públicos com a manutenção de programas sociais. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, o valor do benefício mantém o poder de compra dos beneficiários. Temos um alerta de saúde, atenção você de casa. A Fiocruz sinaliza para o aumento no número de casos da Covid-19 em todo o país. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou um alerta para a população brasileira, o aumento no número de casos da Covid-19. Segundo a Fiocruz, os estados de São Paulo e Goiás registraram juntos o maior número da doença. Em São Paulo, por exemplo, a situação é considerada preocupante devido à grande circulação de pessoas. Os médicos da Fiocruz destacam a importância da população brasileira procurar a vacinação contra a Covid-19. A recomendação ainda é para o uso de máscaras nos primeiros sintomas da doença. Além disso, o isolamento para pessoas diagnosticadas com o vírus. Atenção, momento delicado e vacina no braço sempre, hein? Um alerta. Olha, famílias inscritas no CadÚnico e que estão com o seu cadastro atualizado receberão desconto na conta de água. Quem te conta mais é o Lucas Sena. As famílias inscritas no CadÚnico pagaram menos nos serviços de água e esgoto da Sabesp. A decisão está na deliberação 1544 de 2024 da Aresp, a Agência Reguladora de Serviços, que controla as taxas social e vulnerável da companhia. De acordo com os novos critérios da Sabesp, aqueles que estejam inscritos no CadÚnico e que tenham atualizado seus dados no cadastro nos últimos 24 meses serão automaticamente incluídos nessas categorias tarifárias, sem precisar solicitar o benefício ou ir até um posto de atendimento da Sabesp. A regra vale também se a conta de água estiver no nome de um dos seus familiares incluídos no cadastro. O benefício é válido apenas para um endereço por família. A tarifa vulnerável contempla famílias cuja renda por pessoa é de até R$ 218. Já a tarifa social contempla famílias cuja renda por pessoa varia de 218 até meio salário mínimo, R$ 706. Caso você esteja inscrita no CadÚnico, mas não foi contemplado com benefício, você deverá conversar com a Sabesp pelos seus canais de atendimento, que são o sabespfácil.com.br, o agendamento.sabesp.com.br. Caso você queira falar pelo telefone, o número é o 0800 055 195. Final de semana chegando, é hora da gente saber como é que vai ficar os termômetros, né? Vamos conferir junto a nossa previsão do tempo. O sábado amanhece com névoa e o sol aparece ainda pela manhã. A tarde será nublada e sem previsão de chuva. Os termômetros sobem com mínima marcando 19 e máxima 30 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 59% e 95%. O domingo também amanhece com névoa, com o sol aparecendo no decorrer do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas têm variação entre 19 e 28 graus e os ventos são leves durante todos os períodos. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 94%. E olha, alunos da ETEC aqui de Cubatão, por intermédio da Unipar, foram levados para uma imersão cultural na SP Arte, na capital paulista. Nesta edição da maior feira de arte e design da América do Sul, a mostra busca estreitar laços entre agentes das 5 regiões do país, ressaltando a diversidade e pluralidade da produção artística em todo o território nacional. O evento acontece anualmente em São Paulo. Uma das principais dificuldades de quem começa seu próprio negócio ou serviço é dar o preço correto.
Para isso, para te ajudar, a nossa equipe conversou com uma especialista financeira que vai te auxiliar no processo. Dar o preço correto aos produtos ou serviços é de extrema importância para o crescimento e sustentabilidade da empresa. Segundo o Sebrae, de 25% a 31% delas passam por problemas de gestão, o que inclui a dificuldade com a precificação. Para falar mais sobre o tema, nós conversamos com a especialista financeira Carol da Pousa. Ela explica que prestar atenção no fluxo de caixa é uma das melhores formas para obter a precificação justa do seu produto ou serviço. O empresário ele precisa entender como que funciona o operacional dele. Então, tudo que entra, tudo que sai, para onde está indo o dinheiro dele. Sem o conhecimento dessa movimentação financeira, ele não consegue separar o que são custos fixos do que são custos variáveis. E os custos variáveis, eles impactam diretamente na precificação. Carol explica que é essencial registrar as entradas e saídas, além de separar a conta pessoal da conta empresarial. Hoje existem aplicativos gratuitos que dá para você fazer isso, própria planilha em Excel. O que não dá para ficar fazendo é guardando coisas de cabeça ou fazer apenas por extrato, né? Fazer uma separação da conta de pessoa física da pessoa jurídica também é primordial para você. Na verdade, a gente utiliza o termo roubar a própria empresa, né? Então, para o empresário não estar roubando a própria empresa e estar cobrando aquilo que é realmente devido, realmente o que é correto na precificação dele. A especialista dá um exemplo rotineiro de como o empresário rouba a própria empresa. Preciso pagar uma conta. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu pego do caixa da empresa, que lá tem dinheiro. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, pego da empresa que a empresa paga. Mas, na verdade, o correto é separar um prolabore, que é o salário do dono, para ele poder viver com esse salário, né? Porque ele o dono da empresa, ele também é um funcionário da empresa. Ela comenta a importância de estar atento a todos os detalhes ao se tornar MEI, microempreendedor individual, como o CNAE, o Cadastro Nacional da Empresa. O MEI, ele não precisa de um contador para abrir o CNPJ. Porém, a abertura do CNPJ, ela implica em análises, como, por exemplo, tem uma categoria que chama CNAE, e cada CNAE tem uma alíquota. Então, quando a pessoa desenquadra da tributação do MEI para um Simples Nacional, a tributação dela, o cálculo do imposto dela é em cima desse CNAE. Então, tem toda uma análise para ser feita. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer. Só que, por exemplo, as empresas que são MEI, anualmente precisam fazer uma declaração chamada declaração de faturamento, que não é a declaração de imposto de renda, e as pessoas confundem. Então, existem alguns lugares que você procura informação e normalmente eles falam, você não precisa de contador. E aí você coloca de lado o contador, sendo que o contador é a pessoa que vai te orientar como que você tem que fazer, o que você vai precisar fazer depois de abrir esse CNPJ e como você vai precisar comportar a tua empresa diante a essas declarações perante os órgãos federais, estaduais e municipais. Carol dá dicas preciosas para quem quer abrir o seu próprio negócio. É fazer a separação da pessoa física da pessoa jurídica, esse é o primeiro passo, e procurar conhecer realmente como que funciona o seu operacional financeiro. Então, as pessoas, quando a gente fala de financeiro, imaginam só a movimentação financeira em dinheiro mesmo, mas contratação de funcionário também envolve dinheiro, contratação de marketing para divulgação também envolve dinheiro. Então, cada movimentação que você faz dentro da empresa envolve o dinheiro da empresa, sempre vai bater com o financeiro, né? Então, você ter pessoas que são estratégicas para te tirar dúvida, para te auxiliar, como os contadores, consultores financeiros, para poder te orientar. Porque, às vezes, você até sabe como funciona, como que você tem que vender, mas você não sabe como que aquilo vai refletir na tua empresa. Então, ter essas pessoas estratégicas para te orientar no depois ou no como fazer é essencial. E vamos saber o que fazer no final de semana? Chegou a hora das nossas dicas nas telonas. A nostalgia, a aventura, a comédia e o melhor do gótico tomarão conta das salas de cinema, com as estreias de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Hellboy e O Homem Torto e Vovó Ninja. Quantos dias faltam pra gente viajar com as crianças? 15. Fazia muito tempo que a gente não visitava a vovó. Vocês vão amar a casa da vovó. Nem lembrávamos dela direito. Isso são horas, Marina. Em Vovó Ninja, a Glória Pires interpreta uma avó, nada convencional, vivendo isolada e em plena paz interior. Ela se prepara para receber seus 3 netos, para passarem as férias em sua casa.
após um longo tempo sem vê-los. O problema é que Arlete não é exatamente fã de crianças, e tampouco de seus próprios netos, que logo se mostram frustrados com a chácara da avó. Sem internet e repleta de regras rígidas e pouca diversão, o calor torna ainda mais desafiador. Porém, após uma tentativa de furto dentro da casa, um dos netos acaba descobrindo que sua avó possui habilidades incomuns, algo que certamente não é típico de uma avó. Vou ensinar a lutar sim, mas para sua autodefesa. Isso aí. Quanto mais coisas descobrimos sobre ela... Mas a mamãe, por que ela nunca mais trouxe a gente aqui? Minha comunicação com a sua mãe sempre foi muito difícil. Juntos, ele e seus irmãos começam a investigar os segredos que Arlete esconde. Da hora! There's something going on here. I need to understand it. Like you do. That's exactly why you shouldn't be here. Hellboy e o Homem-Torto traz uma nova versão da saga, onde Hellboy se une a agente Bob para investigar um mistério nas montanhas Apalaches. Oh, you didn't want me to squash? Squashing's good. Durante a missão, eles se deparam a um covil de bruxas liderado pelo temível demônio Homem-Torto, enviado à Terra para coletar almas em nome do diabo. Agora, ele precisa enfrentar segredos antigos e travar uma batalha sombria para derrotar essas forças malignas. I will make crooked things straight. O Seu Últimas Notícias fala agora de um evento que vai acontecer na outra semana aqui na cidade de Cubatão, nos dias 14 e 15, o evento Anime Tsubasa, um evento voltado para a cultura japonesa. Para falar mais, eu recebo aqui no estúdio a cosplay Júlia Dutra, ela vai falar pra gente sobre o que é esse evento. Júlia, obrigado pela sua participação, boa noite para você. Boa noite. Júlia, o que é um cosplay? Um cosplay é a caracterização dentro de um personagem, tanto com a roupa quanto quando você se apresenta. Que aí você tem essa capacidade de poder trazer o personagem à vida real. E quanto tempo mais ou menos dura uma caracterização de um cosplay? Depende muito do cosplay, assim. Tem personagem que pra eu me arrumar, eu demoro umas 3, 4 horas. Caramba! E tem personagem que é rapidinho, 1h30. Quantos personagens mais ou menos você costuma interpretar, então, aí? Olha, no momento eu tenho uns 30. Caramba! Quanto tempo que você está como cosplay, Júlia? Olha, eu faço há uns 8 anos já. E esse evento que vai ter aqui no Parque Anelinas, como é que ele vai acontecer? Quem é que pode participar? Todo mundo pode participar, ele é um evento gratuito, para você entrar lá, ver tudo certinho. Vão ter muitos stands também, eu já fui algumas outras vezes e é muito bom ali, tem muita venda, tem alguns lugares para jogar videogame, tem Just Dance. Eu adoro, eu participo de tudo. Vocês vão realizar alguma apresentação lá dentro? Vai ter algum tipo de competição? Como você falou que vai ter game, como é que funciona? Então, lá não é a competição de games, ela tem competição de K-pop e de cosplay. Inclusive, eu vou ser jurada do concurso cosplay, né? E é bem fácil, na verdade, ali. Qualquer um que tiver de cosplay pode participar. E geralmente as competições do K-pop são levadas antes ali, todo mundo pode se inscrever antes, mas a do cosplay você pode se inscrever na hora. Você tem ideia mais ou menos quantas pessoas vai passar ali pelo Parque Anelinas para poder, esses 2 dias de evento, para poder participar? Muita gente, vai muita gente mesmo. Não só aqui de Cubatão? É aberto não ao público para todas as cidades? Ele é aberto para todo mundo poder ir. Tá certo, então muito obrigado, bom evento para você, viu? Obrigada. Pois bem, vamos agora de esporte. O Santos joga amanhã, às 4 da tarde, contra o Brusque em Joinville. O Peixe, que é o 4º colocado com 40 pontos, precisa da vitória, não só para encostar no líder Novo Horizontino, que tem 43 pontos, mas para afastar a desconfiança que está assombrando toda a equipe santista. No próximo bloco, taxa Selic, que é o assunto do nosso quadro Na Ponta do Lápis. Vamos entender mais com a planejadora financeira Alessandra Gonçalves. Espera, até já! Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A
transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A partir da próxima segunda-feira, 9 de setembro, a TV Câmara Cubatão abre espaço para a democracia e te apresenta uma série de sabatinas com os candidatos à prefeitura da cidade. Será a sua chance de conhecer as propostas que vão mudar o futuro do município. Na segunda-feira, conversaremos com Toninho Vieira, do PP. Na terça, será a vez de Rodrigo Alemão, do PSB. Na quarta, Dr. Paiva, do PL. Na quinta, Carlos de Freitas, do DC. E encerramos na sexta-feira com César Nascimento, do PSD. Não perca a oportunidade de acompanhar as propostas de cada candidato para a transformação da cidade. Na próxima segunda-feira, a partir das 6h15, no seu Últimas Notícias. TV Câmara Cubatão, a TV do Parlamento e do povo cubatense. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com as últimas notícias e agora vamos esclarecer aquelas dúvidas financeiras e colocá-las na ponta do lápis. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária se reúne para decidir sobre a taxa Selic. Então vamos explicar, entender melhor como que ela impacta na vida das pessoas. Aqui comigo já está a nossa planejadora financeira, a Alessandra Gonçalves, que sempre vem esclarecer dúvidas para a gente. Ale, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês, esclarecendo as dúvidas e falar um pouquinho sobre taxa Selic, que parece muito papo de economista, mas influencia a vida de todo mundo. Então é legal a gente saber o que isso impacta no nosso dia a dia. Ale, na semana passada a gente falou sobre o cartão de crédito, semana passada, na outra semana, na verdade, falamos do vilão cartão de crédito. Hoje a gente vê que esse assunto também que é muito importante, mas afinal a pergunta é, o que é a taxa Selic, Ale? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. Então, a gente fala que ela é como se fosse a mãe de todas as outras. Ela influencia todas as outras taxas. E a gente tem a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Ele se reúne a cada 45 dias para definir aí a trajetória da taxa Selic, se ela sobe, se ela cai, se ela se mantém. E aí, Ale, o que existe quando essa taxa sobe? Ela interfere bastante para a gente? Como que fica essa variação? Interfere muito, Então, a taxa Selic ela vai influenciar todas as outras taxas. Se ela sobe, a taxa do empréstimo fica mais cara, comprar um carro fica mais caro, o sonho da casa própria fica mais difícil, porque todas as outras taxas elas sobem também. Então, isso que acaba influenciando. E aí, por que essa taxa de juros sobe? Então, o Banco Central, ele utiliza a taxa Selic como se fosse ali o principal instrumento de política monetária para controlar a inflação. E aí a gente faz uma associação assim, se o crédito fica mais caro, comprar um carro fica mais caro, financiar uma casa fica mais cara, com juros mais altos, as pessoas elas vão consumir menos. E aí elas consumindo menos, acaba controlando a inflação. Os preços eles tendem a baixar e aí controla a inflação. Então, por isso que tem essa relação ali com a taxa de juros. Então ela é uma variante constante, A todo momento ela vai se movimentando aí. E como é que está ela no cenário atual, Ale? Ela varia sempre, Então, com esse objetivo realmente de controlar a inflação. Hoje a gente tem uma taxa Selic de 10,5% ao ano. Mas a gente pode lembrar que há um ano atrás, essa taxa ela já teve em 13,75. Então você vê que é um juros muito alto, é uma taxa de juros muito alta. Hoje a gente tem aí 10,5 ao ano, vai ter a reunião na próxima semana, no dia 11, e aí a gente fica nessa expectativa, se vai subir, se vai manter, Como é que vai ser essa reunião do Copom.
Existe quem ela vem impactar mais ou menos? Isso acontece? Ela rege toda a economia, então impacta a todos. O que acontece é que quando ela cai, né, quando a gente tem ali uma taxa Selic mais baixa, o custo do crédito fica mais baixo. Então o crédito ele fica mais acessível para você financiar um carro, para você pegar um empréstimo, comprar a casa própria. As pessoas acabam consumindo mais. E aí aquela relação, se as pessoas consomem mais também, os preços tendem a subir e a inflação tende a subir também. Então por isso que tem essa reunião do Copom para justamente tentar ali uma taxa de equilíbrio, que não vai nem aquecer muito a economia e nem desaquecer. É bem papo de economista, mas isso mexe com o nosso bolso. Influencia bastante. Influencia, né? Então os juros, a gente fala que os juros mais baixos é melhor para toda a economia, né? Mas tem o lado bom e tem o lado ruim, tem essa preocupação com a inflação também. Ale, você falou sobre a compra de casa, a compra de carro, mas ela influencia também no nosso dia a dia ali na ida ao supermercado, algo do tipo? Ela a relação está variado a compra dos produtos ao supermercado? Também tudo está relacionado, porque quando a gente fala de taxa de juros, né, a gente fala de taxa Selic, é uma taxa muito de curto prazo. Mas o reflexo dela, ela reflete na economia como um todo. Então a gente fala de produtos alimentícios, sofre também influência do dólar, né? Então tudo isso vai impactando. Quando o Copom ele se reúne para decidir a taxa Selic, ele olha não só o cenário brasileiro, ele olha o mundo todo, né? Então às vezes uma coisa que está acontecendo na China, que está acontecendo nos Estados Unidos, pode impactar. Os juros dos Estados Unidos também impacta a decisão do Copom, se ele vai aumentar os juros aqui, se ele vai cair, se ele vai manter. Por isso que é sempre dito que no mercado financeiro eles acompanham o que está acontecendo lá fora, né? Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia influenciou bastante aqui no Brasil, tudo que a economia vai influenciando. Agora, uma dúvida, em relação aos investimentos, ela gera algum impacto também? Também. Então, é algo que às vezes a população geral pode pensar assim, não, eu não tenho dinheiro para investir, para mim tanto faz se a taxa Selic vai subir ou vai cair, mas influencia. A gente pode olhar até na poupança, inclusive na poupança tem essa influência. Quando a gente tem uma taxa Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança ela volta para aquela regra antiga, que ela vai pagar 0,5% ao mês mais a TR. Se a gente tem uma taxa Selic menor, abaixo de 8,5%, a poupança ela vai pagar 70% da taxa Selic. Então você vê que nos investimentos também tem essa influência, se a Selic está alta ou se a Selic está baixa, né? Então a gente tem vários investimentos de renda fixa, como um CDB, uma LCI, uma LCA, que eles têm a remuneração atrelada ao CDI, que acompanha ali a taxa Selic. Né? E a gente tem investimentos mais arrojados para quem quer tomar um pouquinho mais de risco, mercado de ações, fundo imobiliário, eles geralmente têm uma relação inversa. Quando a gente tem um cenário de taxa Selic alta, as pessoas elas fogem da bolsa e elas vão investir em produtos mais conservadores, um tesouro direto, um CDB. Quando a gente tem a taxa Selic baixa, aí as pessoas elas estão mais propensas a tomar risco, aí elas vão negociar ações, fundo imobiliário, né? Então a taxa Selic também impacta na parte de investimentos. É um impacto realmente de uma forma geral. E ali falando sobre esse impacto, né? Quando a taxa realmente está alta, o que a população pode fazer para poder não ter muito gasto, né? Em supermercado, em realizar uma compra, um investimento? O que fica para a população aí de dica? É sempre ajustar o seu orçamento. Se a gente está num cenário de juros altos e você quer trocar de carro, você quer comprar um carro, aguarda mais um pouquinho, porque a nossa economia ela é feita de ciclos, então a gente tem ciclos econômicos. A gente está num ciclo, como eu falei há um ano atrás, de juros muito alto, 13,75. Hoje a gente tem 10,5. Né? Então, muito já se especulava de iniciar esse ciclo de queda e a gente terminar o ano com uma taxa Selic de 9%. Agora, o discurso, né, no mercado econômico já é outro. Né? Então, muito se fala se vai manter em 10,5% ou se vai voltar a aumentar, se vai subir de novo a taxa Selic. Então, a gente tem que estar atento, a população geral tem que estar atento a isso para tomar suas decisões financeiras. Eu quero trocar de carro, se o juros está alto, eu vou aguardar mais um pouquinho. Vou esperar iniciar realmente esse ciclo de queda, a gente ter juros mais baixos para trocar de carro, para entrar no financiamento imobiliário, né? E aí você vai ajustando as suas decisões. É lógico que quando a gente fala assim de taxa Selic cair, os bancos, as financeiras, eles não reduzem juros na mesma proporção, assim.
não é tão rápido, né? E aí tem todo um argumento, né? Eles falam da questão da inadimplência, né? Então não é tão rápido, mas quando a gente tem um ciclo de queda da taxa Selic, as outras taxas elas tendem a cair também. Um pouquinho mais devagar, mas tende a cair. E aí a população tem que ficar atenta, aguardar um pouquinho para tomar essas decisões. O que você falou das empresas, né? É sempre aquelas famosas letras miúdas que vai ter ali no meio do contrato, eles sempre vão colocar, então realmente ficar atento. Agora, em relação às empresas, elas são bastante impactadas com esse aumento da taxa Selic? Isso serve para eles também? Também, porque as empresas, assim como a gente, pessoa física, a empresa também toma crédito. Às vezes ela quer abrir uma filial, ou ela precisa comprar máquina, equipamentos, e muitas vezes ela precisa se alavancar, ela tem que tomar crédito para crescer a empresa dela. Num cenário de juros mais alto, as empresas elas tendem a crescer menos. E aí como que isso impacta a gente também na questão do desemprego? Né? Então, se o juros está muito alto, a empresa ela não consegue investir para crescer mais, para trocar um equipamento, para abrir uma filial. Às vezes ela tem que enxugar o quadro de funcionários. Você fala agora, isso pode afetar no fator do corte de gastos que chamam, né? Isso, aí ela vai cortar gastos, ela vai reduzir funcionário, né? Então, isso impacta também as empresas, não só a gente, pessoa física. É um assunto para ficar ligado nessas dicas da Ale. Ale, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador em relação à taxa Selic? Ficar de olho. Tá? Então fica de olho, semana que vem, dia 11, a gente tem a reunião do Copom e vamos aguardar para saber se a taxa sobe, se ela cai, se ela se mantém. E é como eu sempre falo, ter o conhecimento para tomar melhores decisões financeiras. Muito obrigada, Ale. Uma ótima noite para você. Obrigada. O nosso Últimas Notícias fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Uma boa noite. A gente volta na segunda-feira. Lembrando que teremos as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cubatão a partir das 6h15 aqui dentro do Últimas Notícias. Até segunda. Tchau.